Bom dia, meu nome é Pedro Batista, eu sou da turma AP20 e meu grupo ficou responsável por falar sobre o grupo das acerolas. Eu fiquei responsável por falar sobre a variedade delas, mas antes de tudo, antes de falar sobre as variedades, é importante a gente ter uma noção do contexto histórico das acerolas. Essa fruta ela é oriunda do continente americano, ela também pode ser conhecida como cereja das Antilhas. Uma das características dessa fruta é que ela possui um alto teor de acidez e um alto teor de vitamina C. Em relação a essa vitamina C, quanto maior essa coloração verde das frutas, como vocês podem ver aqui, ó, essa fruta aqui ela possui uma coloração meio esverdeada, né? Então, quanto maior essa coloração esverdeada, ela vai ter um maior teor de vitamina C presente ali dentro dela. E essas acerolas, elas podem ser classificadas como doce, ácida e superácida. E além disso, a acerola ela também é rica em outras vitaminas, como a vitamina A B1, a B2, a B3, o cálcio, ferro e fósforo. Além disso também, vale ressaltar que pela acerola possuir uma grande variedade, ela vai possuir variações na sua cor, no seu formato e também no seu sabor. E falando sobre as variedades da acerola, eu vou citar algumas do grupo das doces, né? Nós temos a Manoa Sweet, a Tropical Ruby e a Ava One Queen. Já no grupo das ácidas, nós temos a Biamount, Rimborg, Halley e Red Jumbo. Bom, falando um pouco mais sobre as acerolas produzidas por vias de sementes, essas sementes elas devem ser colhidas de frutos maduros, devem ser lavados e postos para secar na sombra. Elas podem ser produzidas, em um canteiro de 15 centímetros de altura, 120 centímetros de largura e de comprimento variável, e tem a sua germinação de 20 a 60 dias. Já o método de propagação por meio de estaquia, ele tem um custo mais elevado e tem um processo mais difícil, porém ele é mais preferível, porque por ele você consegue ter um maior sucesso nas boas características que vão ser adquiridas daquela planta, né? Falando sobre o material, essas estacas que vão ser usadas, elas devem ser recolhidas de plantas matrizes que já devem ter sido selecionadas. E se você retirar alguma estaca que vier com folha, ela deve ser plantada de imediato, porque tem um maior índice de enraizamento. Bom dia, meu nome é Rúbia. Eu vou explicar um pouco para vocês como se dá a propagação de mudas e a produção de mudas de acerola. Bom, quando a gente fala dessa cultura, a gente não fala muito de uma propagação por vias de semente, né? Já que nem sempre as boas características que a gente quer, como ser livre de praga, ter uma boa produção, nem sempre elas são adquiridas, né? Então, esse método não é tão usado. Mas, se você tirar essas sementes de um campo que você já conhece, de um pomar, que você sabe que tem uma boa produção, elas podem sim ser usadas. Mas tem as chances, de você acabar formando um pomar muito diferente e heterogêneo, o que lá no fim acaba prejudicando um pouco a sua comercialização. Por isso que é mais comum o uso a propagação por via de estaquia ou de enxertia. Já as mudas propagadas por meio de enxertia não são tão recomendadas, mas também podem ser feitas por meio de gafagem de fenda cheia, que garante um maior pegamento. Além disso, elas são um pouco recomendadas porque possuem um sistema radicular mais forte, já que possuem uma raiz pivotante. E isso é essencial para os pomares que são localizados em áreas de vento forte. Assim, garante o não tombamento da fruteira. Por fim, para os produtores que não querem realmente produzir a sua muda e que vão comprar e escolhem pelo método de enxertia ou estaquia, devem procurar por viveristas e produtores credenciados para que se tenha um sucesso melhor e para que você tenha certeza da qualidade da planta e da fruta que você vai colher ao final da sua plantação.
Bom dia, meu nome é Arthur Pedrosa Oliveira, sou de AP20. Eu vou falar sobre o cultivo da acerola. Ela é bem cultivada em regiões tropicais e subtropicais, com boa luminosidade, solos bem drenados e com índice regular de chuva. Apesar de ser cultivada em climas tropical e subtropical, ela consegue resistir à temperatura negativa. Contudo, é necessário um investimento maior para manter a acerola. Localidades com solo argiloso dificulta a cultura. Por quê? Porque vai dificultar a absorção de água da fruta. Para preparar o solo, é necessário que as impurezas superficiais sejam tiradas, tipo plantas, restos de plantas, essas coisas, pedra. Além disso, se já foi cultivada alguma coisa antes, é necessário que as impurezas superficiais internas do solo sejam tiradas também. Nesse caso de terrenos já cultivados, é necessário revirar a terra e arar depois para deixar o terreno limpo. Para conseguir sementes, você pode conseguir ela na parte interna da fruta, que além disso pode conseguir também em casas de insumos agrícolas. Para facilitar o processo, muita gente compra em muda e aplica e coloca as mudas no solo. Depois de adquirir as sementes, é necessário fazer a semeadura. Aí na semeadura você vai abrir uma cova de 10 a 15 centímetros e vai colocar as sementes ou as mudas. O espaçamento entre uma cova e outra é de 80 centímetros. Esse espaçamento serve para que o crescimento e a absorção de nutrientes de uma planta não interfira na da outra. Em cada cova vai ser colocada 3 sementes e 2 camadas de terra. Se você adquiriu a planta já desenvolvida em mudas, basta colocar nas covas e ancorá-la, não deixar ela pendendo, tampar com terra e ela se desenvolve sozinha. Apesar da acerola necessitar de uma irrigação regular, ela consegue passar por uns períodos sem chuva. Mas se você quer ter uma fruta de qualidade, você precisa irrigar ela regularmente. No processo de irrigação da acerola, ela tem que ser irrigada 3 vezes por semana. Mas quando ela já tiver passado pelo desenvolvimento dela você irriga ela 1 vez por semana que dá certo. Em um solo já de qualidade, vai aparecer muitas ervas daninhas e plantas invasoras. Por isso é necessário você ter um trato cultural, evitando sempre essas plantas. Quando as plantas atingirem cerca de 30 a 40 centímetros, é necessário podar elas e tirar os galhos machucados e secos. A partir daí você vai focar em 3 ou 4 galhos principais que vai retirar as frutas no futuro. A colheita da acerola é a parte mais simples de todo o processo. Quando ela estiver mais avermelhada e com a textura macia, deve ser retirada do galho e deve ter cuidado quando for retirar, para não acabar ferindo a fruta. E você vai corta esse. A fruta deve ser guardada em um local higienizado, obviamente, e em um local que não acabe machucando, apertando as frutas nem nada.